A paz do Senhor para todos, amém? Sejam bem-vindos ao canal. Na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição número 3, que tem por título Igreja, Agência Evangelizadora. Nós aprendemos nas lições anteriores que a evangelização é um trabalho que foi ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo deu essa missão para a igreja, para pregar o evangelho a toda criatura. Aprendemos também que Deus, como o primeiro evangelista, que já tinha um plano de redenção antes mesmo da fundação do mundo, a seu tempo ele foi revelando nas Escrituras, através da sua criação, até nos dar a incumbência, uma vez que a igreja é formada em Cristo, recebemos a missão de proclamar o evangelho a toda criatura. Então, subentende-se e entendemos que a igreja é a única instância na Terra que tem a missão e a responsabilidade prioritária de pregar o Evangelho na Terra. Não foi dada a outro povo a não ser a Igreja de Cristo. Amém? Então nós temos uma grande responsabilidade com a mensagem do Evangelho, porque a Igreja, o corpo de Cristo, formada tanto de judeu e gentil, convertido ao Evangelho de Cristo, recebeu essa missão sublime e maravilhosa de anunciar as boas novas que, uma vez foi iniciada pelo próprio Deus, o primeiro evangelista, e agora nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, a missão da igreja começa por aqui. A fundação evangelizadora da igreja. O que fundamenta o trabalho de evangelização na vida da igreja? Sabemos que foi Cristo que nos deu a responsabilidade da sua igreja. Mas o que fundamenta o trabalho da evangelização na vida da igreja? Duas coisas fundamentam o trabalho da evangelização na vida da igreja. Primeiro, o poder do Espírito Santo que Deus investiu na igreja, conforme Atos 1:8. Deus não investiu o poder do Espírito Santo, o batismo, as verdades pentecostais, para que a igreja vivesse apática entre quatro paredes. Deus investiu esse poder do Espírito Santo, o batismo, todas essas virtudes, todas essas verdades pentecostais para que a igreja proclame o Evangelho a toda criatura, com poder e com autoridade. Os demônios, as pessoas serem libertas, as curas, os milagres, não é pela habilidade humana, não é pelo nosso conhecimento próprio que adquirimos neste mundo, mas dependemos da ação, do poder do Espírito Santo na nossa vida para proclamar o Evangelho com tamanha eficácia. Então esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento está na igreja primitiva, que recebeu essa virtude e assim, investida do poder de Deus, ela saiu proclamando o Evangelho com ousadia e autoridade. Mesmo em meio à perseguição, em meio às dificuldades, a espada, a igreja foi presa, foi levada aos tribunais, os apóstolos, alguns deles foram até executados, muitos foram mortos através da palavra de Deus, mas a igreja não deixou de proclamar o Evangelho. A igreja, mesmo sendo dispersa por tamanha perseguição, ela proclamou o Evangelho de todas as formas. Por quê? Isso é o que fundamenta a igreja, ou seja, o trabalho da evangelização. O poder era investido e a igreja primitiva levou isso adiante. E nós não podemos ser diferentes. Temos que pregar o Evangelho a qualquer custo até os confins da terra, como está escrito. A missão prioritária da igreja. O que é a missão prioritária da igreja? Primeiro, a evangelização.
uma igreja que se preze, uma igreja que tem responsabilidade com a palavra de Deus, ela não tem outro trabalho prioritário mais importante do que a evangelização. Não importa o método, não importa a forma, se seja num programa de rádio, se for através de uma campanha evangelística, de evangelismo pessoal, nas redes sociais. O importante é que a igreja pregue o evangelho, que a igreja não fique só entre quatro paredes, mas que proclame a verdade do evangelho. A igreja ela tem que investir nos trabalhos de evangelização, porque o mundo precisa conhecer que Jesus é o Salvador. O mundo precisa receber essa boa nova. Então, é a responsabilidade como cidadão do reino. Nós temos, como igreja, essa missão, proclamar o Evangelho. E por isso precisamos evangelizar. Então, a evangelização é a missão suprema da igreja. Existem muitos trabalhos e projetos que a igreja pode fazer, mas nenhum deles é mais importante do que a pregação do Evangelho. A segunda missão prioritária da igreja é fazer missões. A igreja, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela foi perseguida, mas aonde os crentes eram dispersos, anunciava a mensagem do Evangelho. Isso porque a igreja fazia missão. A igreja ela começou em Jerusalém, mas ela foi para Samaria, Judeia e assim até os confins da terra. Ou seja, aquela geração alcançou os confins da terra. Naquele período, os apóstolos, a igreja ali, ganharam o mundo de sua época. Então, isso é uma grande lição para nós. E terceiro, promover a ação social. A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva do primeiro século, ela proclamava o reino de Deus, anunciava o evangelho, ganhava almas para o reino de Cristo, se preocupava com o seu bem-estar espiritual. Mas também ela supria as necessidades que era de nível social. Aqueles que tinham necessidades especiais, a igreja supria. Não só as espirituais, mas também as necessidades físicas e básicas da vida. Então, isso mostra o que é a missão prioritária da igreja. Evangelizar o mundo, fazer missões e promover a ação social. Na igreja, entre os irmãos e também na sociedade. Então, isso é muito importante. Terceiro, Antioquia, igreja missionária. Aí, primeiramente, aqui diz no primeiro ponto que a igreja de Antioquia era uma igreja completa. O que faz uma igreja ser completa? Será que é o número de membros? Será que é o número de congregações? Ou os projetos que ela tem? Ou o grau, os tipos de obreiro que ela compõe? Não, não é por aí. A igreja de Antioquia ela era completa porque tinha um ministério completo. Ali havia profetas e doutores. Conforme lemos aqui em Atos 13, versículo 1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manai, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, naquela igreja havia profetas e doutores. A igreja era completa porque ela cria nas verdades pentecostais. É uma igreja realmente cheia do Espírito Santo, porque tinha revelação de Deus, tinha profeta. O profeta era usado para desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir sobre o juízo vindouro de Deus e combater o mundanismo. Então, a igreja tinha profeta, homens usados pelo dom do Espírito Santo para edificar, exortar a igreja para não se embaraçar com as coisas deste mundo. Infelizmente, nós estamos vivendo
tempos trabalhosos, onde muitos que se intitulam profetas, muitas das vezes é somente para bajular e massagear o ego das pessoas. Pessoas mentirosas que muitas das vezes querem extorquir as pessoas sobre a responsabilidade de se autodenominar um profeta. Mas esses não têm compromisso com a palavra de Deus. Basta nós atentarmos para o que Jesus disse. Conhecemos as árvores pelos seus frutos, né? Então, uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. O verdadeiro profeta, o pregador, que é usado pelo dom do Espírito Santo, ele se preocupa com a vida espiritual da igreja, com a sua pureza e com a sua santidade, e proclamar a verdade. Isso é que faz uma igreja espiritual. Então, a igreja era completa porque tinha profetas, tinha revelação, tinha dom. Deus operava ali através do Espírito Santo. Havia doutores, ou seja, o ministério da igreja foi investido também em dom especial, o dom de mestres, doutores. Não é uma sabedoria segundo o mundo, não é um conhecimento de cunho acadêmico, mas é um conhecimento, uma virtude do Espírito Santo que habilita aquele pastor, o evangelista, o pregador do evangelho para pregar a mensagem, ensinar, para esclarecer com graça, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a função do mestre, do doutor da igreja, é expor e esclarecer o Evangelho de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado e o Evangelho seja protegido, defendido, e também, assim, a igreja. Porque existe muitos ventos de doutrina, muitas tendências teológicas, e a igreja precisa ter profetas e doutores e mestres para defender a verdade. Não segundo a sabedoria do mundo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Uma sabedoria que vem do alto. Então, a igreja de Antioquia tinha esse ministério completo. Então, precisamos viver o genuíno Pentecoste. Não esse falso Pentecoste que nós vemos aí, cheio de misticismo, de sincretismo e de alvos mercadológicos. Mas precisamos viver o verdadeiro Pentecoste, como tem ali na igreja de Antioquia. Segundo, uma igreja missionária. Aquela igreja, ela evangelizava e fazia lição. Por quê? Nós vemos aqui que não era o espírito do homem que predominava naquela igreja. Não era a vontade do homem que predominava naquela congregação. Era o Espírito Santo que guiava. Era o Espírito Santo que falava. Nós vemos aí pessoas chegar defendendo e bajulando pessoas e muitas das vezes usando inadequadamente a palavra de Deus e se autodenominando profeta. Mas isso é um erro, porque o profeta ele preserva a verdade, a santidade da igreja, a pureza da igreja. E jamais um mestre doutor vai pregar uma mensagem tendenciosa para poder promover e cobrir a iniquidade. Então, a igreja de Jerusalém ela não era guiada, ou seja, a igreja de Antioquia não era guiada por espírito do homem, era o Espírito Santo que falava. Por isso que a Bíblia diz aqui, em Atos 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Era o Espírito Santo que dirigia e guiava aquela igreja. Então, que possamos tomar o exemplo dessa igreja e deixar o Espírito Santo de Deus dirigir a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério, para assim fazermos a obra de Deus com grande eficácia. Porque aquela igreja era completa, porque quem dirigia era o Espírito Santo. Então, nós cremos na verdade pentecostal. Cremos nos dons da profecia,
cremos em toda a verdade que a Bíblia nos ensina. Mas existe também o erro, existe também os falsos, que possamos atentar para o estudo da palavra de Deus, para não confundir as coisas, né? Porque pelo fruto conheceremos quem são. Então, a igreja precisa se fundamentar nisso. A igreja, ela foi investida com o poder de Deus. A igreja tem um exemplo da igreja primitiva, que foi cheia do Espírito Santo e pregou o evangelho indo até os confins da terra. A igreja de Antioquia, ela tinha um ministério completo, tinha profeta, tinha doutores, homens que eram verdadeiramente usados por Deus, não essa corja de mentiroso e charlatão que só vive de extorquir o povo, de enganar o povo, ainda está dizendo que está fazendo obra de Deus e que está fazendo alguma coisa para Deus, vivendo bajulando as pessoas, exaltando o ego das pessoas. Não, a igreja de Antioquia tinha homens que eram verdadeiramente usados por Deus. E não era o homem que ficava guiando o espírito daqueles profetas, era o próprio Espírito Santo que separava, que apartava, que enviava e fazia a obra naquela igreja, porque ele cooperava com a igreja. Então, a igreja, ela é uma agência evangelizadora. Se não usarmos esse investimento que Deus deu através do Espírito Santo, a igreja será meramente uma mera instituição. Então, que possamos aprender com essa verdade e proclamar o Evangelho com ousadia e com verdade, no poder do Espírito Santo. Porque nós somos uma agência de evangelização comprometida com a verdade, com a palavra do Rei. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?